Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana e estou aqui hoje com a nossa intérprete de Libras, Williane, para a aula de Ciências da Natureza para os educandos do 7º ano, ou seja, do agrupamento G. O título da aula é Ecossistemas Brasileiros. Vamos lá? Quais são os tópicos da aula? Estudaremos sobre os níveis de organização dos seres vivos, sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, as características e exemplos da fauna e flora desses domínios, assim como as principais ameaças. Na aula anterior, nós estudamos sobre os seres vivos e sobre os níveis de organização. Então, estudamos que um conjunto de células forma tecidos, que conjunto de tecidos forma o que nós chamamos de órgão, que órgãos formam sistemas e que um organismo multicelular é formado por vários sistemas. Não foi assim que estudamos? Mas existem outros níveis de organização também, que são o organismo. Então, aqui eu tenho um organismo. Conjunto de organismos forma o que nós chamamos de população. Quando eu tenho populações diferentes no ambiente, eu dou o nome desse contexto, de comunidade. E quando eu considero também os aspectos não vivos, os aspectos abióticos, como, por exemplo, o regime de chuvas, ou como que essa região é iluminada pelo sol, assim como os seres vivos que ali habitam, eu estou falando sobre o ecossistema. Quando nós temos ecossistemas muito semelhantes, com características bem definidas, nós dizemos que temos um bioma. Por sua vez, quando nós temos uma área geográfica com características de relevo, de clima, hidrografia, vegetação em predominância, ou seja, quando nós temos um bioma em predominância, numa determinada região geográfica, nós falamos então que temos um domínio morfoclimático. Então aqui nós temos o mapa do Brasil com os domínios morfoclimáticos do nosso país. Eu vou falar para você um pouquinho a partir de agora. O primeiro deles é o domínio atlântico, que ele está localizado na região litorânea do nosso país. Essa região, esse domínio atlântico, ele é predominantemente formado por mata atlântica, por floresta tropical. O clima é quente, chuvoso, o solo é raso, com poucos nutrientes, é um solo úmido e com baixa luminosidade. Alguns exemplos de seres vivos são o mico-leão, samambaias, dentre outros. O domínio atlântico tem uma alta taxa de endemismo. O que é endemismo? É quando há espécies específicas para uma determinada região geográfica. Então aqui nós temos como exemplo o muriqui, que é uma espécie endêmica do domínio atlântico. Sobre o domínio amazônico, nós temos a floresta amazônica, a floresta tropical, que abrange o norte, nordeste e centro-oeste do país, especificamente o estado do Mato Grosso. Nós temos clima quente e chuvoso no domínio amazônico, um solo pobre em nutrientes, porém com muita matéria orgânica. Há uma rede de rios, que nós chamamos de bacia amazônica, e árvores bastante altas, com muitos estratos, ou seja, várias alturas diferentes de plantas. Um exemplo de planta típica desse domínio é a castanheira e um animal típico é o peixe-boi, como mostram as nossas fotos. Sobre o domínio do cerrado, ele é situado na região central, no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, dentre outros estados. O domínio do cerrado possui uma vegetação com características de savana. Ele tem um verão chuvoso com verão chuvoso e inverno seco. O solo é bastante profundo, com poucos nutrientes, com bacias hidrográficas do Tocantins, São Francisco e Prata, com reservatórios de água bastante profundos. Além disso, nós temos uma variedade de fitofisionomias.
Que é isso, Mariana? Vou explicar para você. Então, o que são essas fitofisionomias? São as variedades de ambientes, a variedade de plantas que nós temos nesse bioma. E isso influi diretamente também na biodiversidade, nos animais que ali se encontram. No caso do campo limpo, nós observamos que são campos bem vastos, sem plantas mais altas. No caso do campo sujo, já aparecem uma planta ou outra, com alturas que variam um pouco, mas a maioria de estatura mais baixa. Já o campo cerrado possui uma variedade maior de plantas com estratos diferenciados. E finalmente, quando falamos em cerradão, olha só, temos mata fechada, árvores mais altas, enfim. Então, o cerrado possui várias fitofisionomias, inclusive algumas que não estão aqui citadas. Existem várias. Uma árvore típica do cerrado é o pequizeiro. Observe que é uma árvore com os troncos retorcidos, com casca grossa, com raízes bem profundas, não dá para a gente observar aqui, mas as raízes são bem profundas para alcançar o lençol freático e as folhas são mais endurecidas, mais grossas também. Sobre a fauna do cerrado, um animal que representa bastante esse bioma é o lobo-guará. Outro exemplo que nós temos é o sagui de tufo preto, que é esse macaquinho que nós estamos vendo. Sobre o domínio das caatingas, está na região nordeste e norte de Minas Gerais, nós chamamos também de savana caatinga. Tem chuvas irregulares e altas temperaturas, o solo é raso, ao contrário do cerrado, formando rios no período chuvoso, sendo que dois rios, responsáveis pelo abastecimento desse domínio é o Rio São Francisco e Parnaíba. A caatinga, gente, tem duas fisionomias bem características de acordo com a época do ano. A caatinga seca e a caatinga verde. Aqui nós conseguimos observar esse processo. Aqui nós temos uma região com menos planta, com as plantas mais ressecadas, o rio já, como que eu posso dizer, o rio já ficando mais raso. E aqui uma outra área quase entrando nesse processo também. Então nós chamamos de caatinga seca, aqui, e aqui nós temos a vegetação ainda verde. Aqui nós temos exemplos de plantas e animais da caatinga, como mandacaru. E falando sobre o domínio das pradarias, que está lá na região do Rio Grande do Sul, com chuvas que se distribuem ao longo do ano, estações bem definidas, um solo fértil. Aqui é um exemplo de ambiente das pradarias, um exemplo de animal, quero-quero, e seguindo o domínio das araucárias, que ocupa uma região bem específica aqui do nosso país, no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É predominante a floresta úmida, com temperatura mais baixa, chovendo o ano inteiro, um solo fértil e profundo e possuindo também alguns estratos, algumas árvores mais altas, outras mais baixas. Aqui nós temos o pinheiro do Paraná, também chamado de araucária, que é um exemplo de planta típica deste domínio. E finalmente o Pantanal mato-grossense, que é uma área de transição entre o domínio amazônico e cerrado, abrigando o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lá faz um verão bastante quente e úmido e o inverno já é seco e frio. E o solo tem pouca permeabilidade, formando regiões alagadas, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Nessa imagem, nós podemos também ver o tuiuiu, que é uma espécie típica do Pantanal mato-grossense. Quais são as principais ameaças aos biomas? O desmatamento, a compactação do solo e retirada de argila e areia. Essa compactação está diretamente relacionada ao pisoteamento de animais mais pesados, principalmente bovinos. Os defensivos agrícolas também fazem parte dessas ameaças ao bioma.
espécies exóticas, ou seja, espécies animais e de plantas que vêm de outras regiões e competem com as espécies locais, o tráfico de animais silvestres, a poluição, caça, assim como a mineração, o garimpo e queimadas. São fatores que prejudicam a biodiversidade desses locais. E, finalmente, a desvalorização dos povos tradicionais, da população indígena, quilombola, dentre outros, que ajudam no conhecimento em relação à conservação desses locais. Então, revisando a aula de hoje, vamos relembrando então que bioma é uma região geográfica com características semelhantes e bem definidas, que domínio morfoclimático é uma área geográfica com características predominantes, que possui um bioma em predominância. Temos vários domínios no nosso país, como você pôde ver na aula, sendo que o Pantanal, na atualidade, é considerado uma área de transição do domínio cerrado, no qual nós vivemos, e também do domínio amazônico. E, finalmente, vocês puderam perceber, você pôde perceber que as ações humanas podem causar várias ameaças a esses biomas. Ok? Então, vamos refletir para pensar como nós podemos, enquanto indivíduos, garantir que essas regiões, que esses biomas, que esses domínios morfoclimáticos sejam respeitados e também conhecidos. Eu gostaria de agradecer a sua presença na aula de hoje e gostaria de encontrá-lo na próxima aula. Por favor, cuide-se, fique bem e espero você num próximo momento. Um grande abraço, fique bem e até mais!